A verdadeira fé cristã, ela se manifesta na comunhão com Deus por meio de Cristo. É o que João tem ensinado. Ela pode ser comprovada, evidenciada através de uma vida de santidade, de um amor prático, um amor em ação e da permanência na verdade. Não basta apenas procurar uma vida santa, mas essa vida santa tem que ser fundamentada no ensino correto da palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus. Nós não podemos falar apenas de amor, mas nós precisamos demonstrar esse amor com atitudes, com ações. E isso hoje não é fácil. A gente fala muito de amor, mas a gente vive pouco o amor que temos aprendido aqui na palavra, em 1 de João. E nós precisamos, ao concluir essa série de pregações expositivas, nós precisamos sair daqui diferentes do que começamos. Nós precisamos avaliar o que foi aprendido aqui e o que eu já tenho praticado, o que eu já comecei a praticar, ou eu não fiz nada diante daquilo que o Senhor me ensinou. A gente precisa estar sempre olhando para isso, a gente precisa sempre estar avaliando isso, porque à medida que o tempo passa na nossa caminhada cristã, nós estamos cada vez mais sujeitos à insensibilidade diante da palavra de Deus, de nos tornarmos insensíveis, de tudo parecer o mesmo, de virar um costume religioso. E esse é um perigo que a palavra de Deus a palavra de Deus combate com constância. Nós não podemos nos tornar apenas ouvintes, nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como um manual da nossa vida, nos mostrando o próximo passo a ser dado, como viver o dia de amanhã, como corrigir os erros do passado. Hoje nós vamos encerrar as mensagens em 1 de João. Nós vamos ver do versículo 13 até o versículo 21 do capítulo 5. E João, ele vai dizer nesse trecho que a fé é convicção. Esse é o título da nossa mensagem. A fé é convicção. A fé não é incerteza. A fé não é uma esperança incerta. Mas, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, é a certeza das coisas que esperamos. É a convicção de fatos que ainda não vemos, mas temos a certeza de que vai acontecer. Essa é a fé, é a confiança, é convicção da certeza. É como aquela ilustração que eu usei na semana passada do equilibrista empurrando um carro de mão. Para quem ele perguntou, todos acreditavam que ele conseguiria atravessar as montanhas sobre um cabo, sobre uma corda, empurrando um carro de mão. Mas ninguém tinha a coragem de ir sentado no carro de mão. A fé é mais do que um eu acho. É a certeza, a ponto de termos a coragem de sentar no carro de mão de um equilibrista. A fé é a certeza daquilo que o Senhor Jesus promete é real, se cumpre, e que nada pode revogar os seus decretos, nada pode mudar os seus planos,
nem mesmo as nossas atitudes mudam os planos de Deus. Hoje nós vamos ver sobre a fé salvadora do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez a gente está dando continuidade ao que a gente viu na semana passada, que aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a vida eterna, Ele nos dá a vida eterna. E isso não é uma coisa para o futuro ou algo relacionado à condição, não é condicional, mas é uma certeza para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então ao texto, 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Acredito que todos já estão aí comigo, com as suas Bíblias abertas. Nos diz o seguinte o texto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. É isso mesmo? Hein? Tá errado aqui, né? Eu coloco o texto no esboço, mas às vezes acontece isso de ter um Ctrl+C ou Ctrl+V errado. Deixa eu abrir aqui na infalível. Do verso 13. Eu peguei o 1, não foi? Então faltou um Ctrl+C aí, lá do texto. Cometi algum erro aqui. Estou chegando. Peço perdão, irmãos. Ok. Agora sim. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Portanto, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, João aqui, ele vai nos falar de 3 pontos, principalmente de 3 pontos. Nós poderíamos dizer até de 4 pontos aqui, mas nós vamos estar focando em 3 deles. Ele vai falar da certeza de uma oração respondida. Como é que podemos ter certeza das orações, que as orações serão respondidas?
E por fim ele vai falar da certeza sobre a certeza da vitória sobre o pecado. E ainda no final ele vai aconselhar, trazer um aconselhamento, que é se guardar dos ídolos, né? Não praticar a idolatria. Então, nós aprendemos aqui que o crente pode ter plena confiança na sua salvação. O crente, ele pode ter plena convicção na eficácia da oração. E ele pode ter a certeza da proteção de Deus, porque está em Cristo. O crente, ele pode ter plena confiança na sua salvação, na eficácia da oração e na proteção de Deus. Por quê? Porque está em Cristo. Não é ter essa certeza sem fundamento. Há uma base para isso. Há um fundamento, há um alicerce seguro, sólido para essas afirmações. É estar em Cristo. Aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Aquele que está em Cristo, que está orando segundo a sua vontade, tem as suas orações respondidas. Ele ouve. Aquele que está em Cristo está no lugar mais seguro de todo o universo. Está protegido pelo Senhor. É isso que o texto nos diz. E isso é muito importante diante do mundo em que vivemos, de muitas incertezas, de muitas inseguranças, né? Hoje nós vivemos essas inseguranças no dia a dia, né? Nada é para sempre, nada parece ser para sempre, tudo é instável, tudo é passageiro. As coisas começam e as coisas também terminam, mesmo que a gente não queira, mas elas terminam. Mas aquele que está em Cristo tem uma certeza, pode ter a certeza de um amor imutável e que está nele agora e para todo sempre. Nesse mundo isso não é possível. Na minha juventude, quando eu tinha 17 anos, a minha mãe começou, ela já tinha trabalhado 17 anos numa farmácia, e aí ela colocou a sua própria farmácia, em outubro de 98, e ali a gente trabalhou muito, começou muito pequeno, e a gente trabalhou muito, principalmente eu e ela, dentro da farmácia. Minha irmã tinha loja de confecção, e a gente trabalhando todos os dias, de domingo a domingo. E o início foi muito difícil, houve muitos momentos em que a gente achou que não ia dar, que o comércio não ia sobreviver. Fomos roubados por 2 vezes, praticamente levando tudo. Recomeçamos, e depois de anos, uns 10 anos de muito trabalho, tudo parecia ser estável. E em mim havia uma sensação de que ia ser para sempre, ia dar certo para sempre. E quando chegasse o período de minha mãe parar, eu ia tocar para frente e ia dar certo. Mas aí casei, precisei sustentar minha família e precisei correr atrás de uma renda extra,
Depois veio o chamado pastoral. E também uma certa resistência da minha mãe em passar o controle, né, a administração. E a farmácia foi caindo, foi fechando, e depois de um tempo eu fui vendo, isso não é para sempre, é transitório. Aquilo que há 10 anos atrás eu pensava que ia ser constante, que poderia ser talvez algo que até meus filhos herdariam, né? No caso minhas filhas, acabou. Essa semana nós começamos a tirar as coisas de lá, e era muitas memórias, né? De muitos anos ali dedicado, de muito suor, né? E isso nos traz uma certa tristeza, né? Mas nos faz entender que é só em Deus que nós temos segurança, certeza de algo que não se acaba, de algo que não passa, porque nessa vida tudo passa. No contexto humano, Eclesiastes nos ensina isso. Hora de nascer, hora de morrer, hora de começo e hora de fim. E isso, para quem não tem Cristo, é desesperador. Mas para nós, que temos o Senhor Jesus Cristo, podemos até nos entristecer com as inseguranças desse mundo. Podemos até ficar sem saber como vai ser o amanhã em determinados aspectos da vida. Mas a nossa paz não é tirada, porque nós temos aquele que nos guarda para toda a eternidade. Aquele que nos salvou e que sustenta a nossa salvação. Esse texto é um dos textos que a nossa compreensão nos faz talvez distinguir de muitas das igrejas evangélicas, porque nós cremos e ensinamos que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo e tem segurança de salvação para sempre. Muitas das igrejas ensinam que a salvação ela pode ser perdida, mas textos como esses e muitos outros que nós analisamos e olhamos no todo da palavra de Deus, nos mostram e nos deixam convictos de que a salvação, uma vez recebida do Senhor, é sustentada por Ele para sempre. A nossa salvação não se perde. João, ele nos disse, no versículo 12 que nós vimos na semana passada, ele nos disse que aquele que tem o Filho tem a vida. Ele não disse aquele que tem o Filho de repente pode ter a vida. Aquele que tem o Filho, se fizer isso e aquilo, vai ter a vida. Não, ele afirma, aquele que tem o Filho tem a vida, e está no tempo presente. Interessante, ele não está falando do futuro, ele está falando de algo que já é presente. Aqui no versículo 13, ele reafirma, ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quem é que tem a vida eterna? É aquele que crê no nome do Filho de Deus, é aquele que crê em Jesus, é aquele que depositou a sua fé na obra redentora, na obra do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquele que fez isso, aquele que compreendeu que só o sacrifício de Cristo
é capaz de perdoar os nossos pecados, que só o sacrifício de Cristo é capaz de nos salvar, aquele que crê isso uma vez, ele crê de uma vez por todas. E se é assim, tem a vida eterna. João, ele está dizendo que tudo aquilo que ele escreveu aqui nessa carta é para que os seus ouvintes saibam que tem a vida eterna a todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Amém? Certa vez, tem uma ilustração, um jovem perguntou a um pastor, ele estava muito aflito, porque a vida dele estava um pouco inconstante. Ele tinha fé em Jesus Cristo, mas ele às vezes andava vacilante. E aí ele pergunta: pastor, eu posso perder a salvação? O pastor respondeu: depende. Se foi você que se salvou, você pode perder a salvação. Agora, se foi Cristo quem te salvou, você não perde a salvação. Essa ilustração nos traz à mente o que Paulo ensinou em Efésios capítulo 2, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não perdemos a salvação porque a salvação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós não perdemos a salvação porque a salvação não foi conquistada por nós, não foi conquistada pelo nosso esforço, não foi conquistada pelos nossos méritos, foi conquistada pela ação redentora de Cristo. E se eu creio nessa ação, se eu creio no nome do Filho de Deus, se eu creio em Jesus Cristo, João está dizendo: você tem a vida eterna. Já começa agora, é hoje e para sempre, e nada pode nos tirar isso, porque a nossa salvação não está nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra. Nós somos salvos pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos, é por obras, mas não a nós. A obra de Cristo é quem nos salva. Na cruz do Calvário, Ele nos deu a certeza de salvação. O verbo aqui, saibais, do versículo 13 de 1 João, ele indica conhecimento seguro. A tradução lá no grego, ele traz essa ideia. É um conhecimento seguro, pessoal e contínuo. Não é algo incerto e nem algo emocional. Porque muitos de repente podem ter incerteza da salvação, porque hoje em dia o Evangelho ele tem ensinado como tem sido passado de uma maneira emocional. As pessoas fogem da razão, trazem todo um contexto emocional, e muitas pessoas declaram que querem Jesus Cristo, mas não fundamentados na verdade, não convictos da verdade, mas levados por uma emoção. Por isso nós somos chamados talvez de uma igreja muito fria, porque aqui a gente não vai colocar um fundo musical no momento da pregação para poder mexer com os seus sentimentos e te levar a um impulso que não é racional.
Talvez até a gente exagere, né, nessa questão, porque nós temos emoções. Eu não quero anular aqui as emoções, mas as emoções, elas têm que ser fundamentadas na verdade das Escrituras. É isso que deve nos emocionar, não o tom de voz, não um convencimento de falso, não uma chantagem emocional, mas a verdade. E uma vez que pela verdade, e uma vez que de maneira consciente, racional, convicta, eu creio em Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho a vida eterna, eu tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho uma esperança de você salvo lá no final, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu sei que tudo foi feito pelo meu Senhor Jesus Cristo. E hoje eu sirvo a Ele, não é porque eu quero manter a minha salvação, não, porque se fosse assim, eu falharia. Eu poderia passar a vida inteira na igreja, mas ainda assim no final eu tinha certeza que iria falhar, porque quantos de nós muitas vezes estamos aqui dentro, mas afastados do Senhor? Quantos de nós não estamos um dia em Cristo e o outro distante? Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo? Não, não é assim. Eu estou salvo e eu estou aqui servindo ao Senhor hoje porque a sua salvação foi tão maravilhosa na minha vida. Eu entendo quão grande foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que o quão pecador eu sou e quão imerecedor eu sou da graça de Deus, que o mínimo que eu posso fazer é consagrar a minha vida ao Senhor em gratidão por aquilo que Ele já fez. Ele já deu a vida eterna, e Ele dá a vida eterna a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A segurança da salvação não é um sentimento humano, mas uma convicção produzida pela verdade de Deus. A fé que salva é a fé que descansa inteiramente na obra do Senhor Jesus Cristo e não nas obras dos homens. João, ele quer que saibamos e não apenas esperemos que temos a vida eterna. Ele escreve aqui, ele diz: olha, eu estou escrevendo para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é que vocês achem que vão ter, mas que vocês tenham a certeza. Tem outros textos, muitos outros, que corroboram com essa afirmação. O próprio João, no Evangelho, no capítulo 10, versículo 28, não precisam abrir, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas do Senhor, né? Ele está nesse contexto. Ele diz: eu dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Vejam que o que ele está dizendo é segurança de salvação. Da vida eterna, não perecerão jamais, e ninguém arrebata da mão do Senhor. Em momento nenhum ele abre para a inconstância ou para a incerteza, ou para um sinergismo, né, que é o que o catolicismo, por exemplo, ensina, que a salvação é uma junção da ação de Deus e da ação do homem. Deus faz um pouquinho
e o homem faz mais um pouco, e aí se junta e é salvo. Não sei como é o percentual, se é 90% Deus, se é 10% homem, ou se é vice-versa, mas a verdade é que as Escrituras nos dizem que toda ação, do começo ao fim, é de Deus. É Ele quem nos salva, é Ele quem vem ao nosso encontro. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos a Ele porque Ele nos chama. O chamado de Deus é irresistível. O meu chamado, o chamado do pastor, do pregador, é irresistível. Eu posso estar aqui pregando e posso usar os maiores argumentos humanos para te convencer daquilo que eu estou falando. E mesmo assim você pode dizer, eu não quero. Mas se Deus chamar, você não resiste. Ninguém resiste ao chamado de Deus. Se Deus quiser, quem pode ir contra Ele? Romanos 8, 38 e 39, um texto também muito conhecido, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se nós fomos alcançados pelo amor de Deus, que se traduz na sua salvação, nada pode nos separar. Amém? Queridos, se você crê em Jesus Cristo, você pode ter a certeza da sua salvação, porque a sua salvação não se baseia nas suas obras. Lógico que as nossas obras não nos salvam, mas elas vão mostrar se Deus realmente nos salvou. Porque a salvação não é eu levantar um braço num culto, diante de um apelo. A salvação não é eu entrar no hall de membros de uma igreja local. Não, a salvação é a fé convicta na obra redentora, expiatória do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu creio nisso, naquele exato momento, eu recebo a salvação do Senhor e passo a fazer parte não de uma igreja local apenas, mas principalmente da igreja universal do Senhor, de todo o universo, de todo o mundo. Nós podemos ter a certeza da salvação e nós vamos ter a convicção mediante a transformação, o lavar regenerador do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí isso vai produzir obras, sim, obras de gratidão ao Senhor, fazer o bem, buscar a santidade, negar o pecado, lutar contra o pecado, desprezar o que é mal, se apegar ao que é bom. Isso são características de um salvo. Dos versículos 14 a 17, João ele vai falar da certeza de orações respondidas. Eu fechei aqui, deixa eu abrir novamente, porque agora eu não confio mais aqui no esboço não, se eu copiei o texto ou não. (14 a 17) diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Vou dar uma pausa aqui, depois a gente continua pegando esses outros dois versículos que são um pouquinho mais
digamos assim, complexos. Esses dois, o versículo 14 e o versículo 15, ele está falando que as nossas orações, elas são respondidas se nós estivermos orando de acordo com a vontade do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João liga a segurança da salvação à confiança na oração. O crente salvo ora com liberdade, mas também com reverência e submissão ao Senhor. A oração eficaz é aquela que se alinha à vontade soberana de Deus. Não oramos para convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas para que a nossa vontade seja moldada pela vontade dEle. O verbo ouvir, aqui em João, significa mais do que escutar, significa responder favoravelmente. Então, esses dois versículos, eles estão nos dizendo que nós queremos ter certeza acerca de que Deus vai nos ouvir, vai atender as nossas orações. Nós precisamos conhecer a sua vontade. Porque se nós estivermos orando de acordo com a sua vontade, João afirma, vocês vão receber, Deus vai ouvir. Então, a oração poderosa, que muitos falam, às vezes tem crentes que são conhecidos por ter uma oração poderosa. Sabe qual é a oração poderosa? Não é a oração que fala alto, que não é a oração que envolve muito fervor, embora não tenha nenhum problema em ter fervor na oração, pelo contrário. Mas a oração poderosa é aquela que se coloca dentro da vontade de Deus, é aquela que reconhece a soberania de Deus. A oração poderosa não é daqueles que dizem, eu determino, eu declaro, eu faço isso. Quem somos nós para determinar diante de Deus? Que autoridade tem a nossa voz? A autoridade que nós temos é a do Senhor. E nós só podemos declarar algo com autoridade se nós estivermos falando aquilo que Ele fala. Pregar a palavra de Deus com autoridade, porque declarar apenas é repassar o que Ele já revelou nas suas escrituras, nas escrituras. A oração poderosa não é convencer a Deus. A gente tem visto muito sobre oração nos cultos de quarta-feira, e gostaria muito que os irmãos valorizassem e se comprometessem a estar reunidos na quarta-feira, para juntos aprendermos mais sobre oração e estarmos orando uns com os outros, ouvindo os pedidos dos outros. Nós temos aprendido muito, e agora recentemente a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente quer na oração meio que convencer a Deus de que aquilo que estamos pedindo é importante, e a gente vai na oração usando argumentos como se a gente pudesse convencer Deus a mudar a sua vontade por causa dos nossos argumentos. Não, isso não é possível. Nós não temos que convencer Deus, nós temos é que nos convencer da vontade de Deus, lendo a palavra de Deus, conhecendo a sua vontade, para passarmos a ter discernimento espiritual, para saber se o que estamos pedindo está dentro da vontade de Deus. E se está dentro da vontade de Deus, nós podemos pedir com segurança, sabendo que Ele vai responder, mesmo que seja um não, mesmo que seja um espere, mas Ele vai responder, Ele vai agir. Agora, quando não conhecemos a vontade de Deus, nós nos enquadramos naquilo que Tiago diz, Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, pedem só para esbanjar nos seus próprios prazeres.
E aí não, aí não dá, não pode ser. Versículos 16 e 17 diz assim: se alguém via seu irmão cometer pecado para a morte, pedirá, pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Eu queria ler aqui na versão NVI, que diz assim, é o 16, né? 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Esse é um texto que a gente talvez encontre alguma dificuldade em entender qual é o pecado para a morte, qual é o pecado que não é para a morte. Como é que a gente vai distinguir isso? Como é que a gente vai saber isso? Então nós temos algumas possibilidades diante das interpretações acerca desse texto. Uma delas é que existem pecados que, cometidos frequentemente, repetidas vezes, eles trazem como consequência a morte. Pessoas que se envolvem na criminalidade, que agem, de maneira que tem consequências graves nesse sentido, eles estão cometendo pecado, e esses pecados são para a morte. E João possivelmente estaria dizendo: olha, não orem para que Deus os proteja de repente, dentro desse contexto, que Deus os livre, porque não adianta orar nesse sentido. Então essa é uma interpretação, mas possivelmente o contexto aqui de João é falando contra aqueles que negavam a Cristo ressurreto, que negavam a Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então há uma possibilidade de que João esteja falando aqui para aqueles que cometem o pecado de negação do nome do Senhor Jesus Cristo, e esse é um pecado para a morte. Não há salvação sem Jesus, e João estaria dizendo: olha, não adianta orar por aqueles que de maneira intencionalmente negam ao Senhor Jesus. Seja qual for, ou a primeira interpretação, a segunda, ou se tem outras interpretações para esse texto, o que João está focando aqui é na oração por aqueles que estão em pecado, para que sejam restaurados. O foco aqui não é orar, ele não está focando aqui no pecado para a morte, ele está focando aqui naqueles irmãos que estão de repente falhando, estão inconstantes, estão na prática de algum pecado, que Deus o restaure. E é claro que enquanto há vida, seja qual for o pecado que a pessoa está cometendo, ela pode se arrepender do seu pecado, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Até o último momento isso é possível. A gente pode lembrar lá do ladrão na cruz. Ele não estava ali porque era um ladrão bonzinho, como a tradição do catolicismo nomeia, o ladrão ruim e o ladrão bom. Não tem ladrão bom, não tem ladrão mais ou menos,
estava ali condenado pelos seus pecados. Quem estava ali condenado injustamente era Jesus. Mas no último momento, ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. E nós temos a certeza de que ele está com Cristo, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou isso. Então, o foco de João aqui é que nós, como servos do Senhor, que temos a vida eterna, nós temos que, por amor, estar orando pelos nossos irmãos, né? Aqui no versículo 16, se alguém via seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Ore e Deus dará vida. Nossa fé na oração não deve estar na força das palavras, mas na fidelidade de Deus. Quando oramos de acordo com a sua vontade, revelada na Escritura, podemos descansar na sua resposta. Amém? Nós temos que orar segundo a sua vontade. Mateus 6,10 diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. Ele diz: seja feita, Senhor, a tua vontade. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E para a gente encerrar, deixa eu ver aqui a hora. Perdi aqui. Já. Versículos 18 a 21 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabemos a certeza da vitória sobre o pecado e sobre o maligno, é esse último ponto aqui. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. João encerra afirmando que o regenerado, aquele que nasceu de novo, que nasceu em Cristo, ele é preservado do domínio de Satanás. Nós somos selados. Nenhum mal de encantamento é sobre a nossa vida. Acho que é na macumba, né, que o pessoal diz: não, fulano tem um corpo fechado, alguma coisa assim. Sabe quem é que tem o corpo fechado? Aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse está com o corpo fechado. Esse só vai no dia em que Deus já determinou. Ele está seguro, ele está guardado. O inimigo, ele pode fazer muitas coisas ao nosso redor, mas ele não nos devora. Amém? Que a nossa segurança é o Senhor Jesus. O verbo tocar no grego significa agarrar firmemente, ou seja, o maligno não pode nos destruir, nos agarrar e nos dominar. Aquele que tem Cristo.
nós podemos ceder às tentações, nós podemos cair, mas aquele que tem em Cristo, ele cai, mas levanta, Deus levanta. Nossa segurança espiritual não vem da nossa força, mas da preservação divina. João usa 3 vezes a palavra sabemos. No versículo 18, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. No versículo 19 ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E no versículo 20 diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Amém? João, ele está concluindo a sua carta mais uma vez, dizendo que a fé é convicção. Sabemos, nós precisamos sair daqui, irmãos, convictos das verdades da Escritura, revelada aqui em 1 de João. Nós precisamos sair daqui convictos de que em Cristo nós temos a vida eterna. Nós precisamos sair daqui convictos de que em Cristo nós oramos segundo a sua vontade e Ele nos ouve. Nós precisamos sair daqui convictos de que em Cristo nós estamos seguros, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Nesse mundo de incertezas, nós podemos ter a certeza, e a nossa certeza é Cristo. Amém? Aleluia. O último versículo, João conclui dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E quando nós lembramos dessa palavra ídolos, nós lembramos talvez do que é praticado no catolicismo em relação aos santos, né? As imagens de santos. A gente só acha que, muitas vezes a gente pensa que idolatria é apenas aquilo, se prostrar diante de uma imagem. De fato, isso é idolatria. Por mais que hoje eles digam que eles não praticam a idolatria porque eles não adoram a imagem, eles veneram, mas na prática esse nome não tem diferença, porque quando eu dirijo louvor àquela imagem, quando eu faço orações àquela imagem, quando eu rezo pedindo algo àquela imagem, eu estou cultuando aquela imagem, eu estou dizendo que ela tem um poder de fazer algo para mim, e isso é colocar naquela imagem, naquele objeto, algo que só deve ser colocado em Deus: a nossa fé, a nossa adoração. Lá desde o início, quando Deus revelou a sua vontade para o seu povo, Ele já declara: adorarás só ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor, nada mais. Mas a idolatria não é só adoração a uma imagem, mas a idolatria é colocar qualquer coisa, pessoa, no lugar de Deus. Então, nós podemos ter muitos ídolos nos nossos corações, e a gente vai aprender muito sobre isso na nossa escola bíblica. Eu posso idolatrar o meu trabalho, eu posso idolatrar a minha carreira profissional, eu posso idolatrar um time de futebol, eu posso idolatrar a minha família, estar colocando ela no lugar de Deus. Minha esposa, minhas filhas podem se tornar ídolos no meu coração, e são muitas coisas que podem ser ídolos. E João está então encerrando e diz: olha, guardem dos ídolos, ou seja, dá a Deus o que é de Deus, não tirar nada do que pertence a Deus, não colocar nada nem ninguém no lugar que pertence
somente a Deus. E nós somos chamados a ter esse cuidado, de colocar Deus acima de todas as coisas. Hoje nós podemos praticar a idolatria de muitas formas. Por exemplo, quando eu deixo de vir para cá, para o templo do Senhor, por qualquer outro motivo banal, né, que não seja de repente uma necessidade, né, urgente, posso estar cometendo a idolatria. Às vezes até o meu descanso pode ser um ídolo. Eu quero tanto ficar quieto, descansando, que eu não quero nem ir cultuar ao Senhor. Nós temos poucas pessoas aqui. Parece que há um revezamento. Eu fui em algumas pessoas. Eu fui esse domingo, não, no próximo domingo eu não vou não, porque eu já fui domingo passado. E isso pode ser uma atitude de idolatria. Eu não vou não porque tem um jogo que eu quero assistir, o jogo do meu time. Eu não vou não porque eu vou passear, eu quero dar uma volta, quero jantar fora, eu quero ir para um aniversário, Eu não estou dizendo, irmãos, que é porque essa igreja que você tem que vir aqui para o culto, que é porque sou eu, pastor, que você tem que vir aqui para o culto. Mas nós precisamos entender que o nosso compromisso com o Senhor se reflete também no nosso compromisso com a igreja. E nós precisamos entender que, como membros dessa igreja local, nós temos um compromisso com essa igreja local, de aqui nos ajuntarmos para dar culto a Deus, porque assim Deus pede de nós que estejamos sempre reunidos para cultuar o seu nome, o ajuntamento das pessoas. E aí você pode dizer, não, mas eu adoro Deus em casa. Não, mas em casa eu oro. Amém. Deve fazer isso, adorar a Deus em casa, orar, mas não substitui o ajuntamento do povo de Deus. Não substitui. O Senhor requer e espera de nós que estejamos nos ajuntando para o cultuarmos. E quando nós deixamos de fazer isso por motivos banais, isso pode ser enquadrado em idolatria em nosso coração também. Amém? Então a gente encerra a série aqui de 1 de João. Ele termina aqui a sua carta apontando para um cristianismo maduro, seguro e confiante. O crente verdadeiro pode viver sem medo do futuro, com ousadia na oração e com vitória sobre o pecado. Você tem essa certeza? Você tem a certeza de salvação? Não precisa me responder não, mas responda para você mesmo aí. Você tem a certeza que Deus te deu a salvação em Cristo? Se você ainda não tem, minha oração é que Deus coloque em seu coração a convicção, acima de tudo, a fé salvadora, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação, e com Jesus é certeza de salvação.